Piccolo, o rei demônio de Dragon Ball, o rival que moldou Goku desde o início de tudo. Desde o Z, o poder de Piccolo é tratado como secundário, como se ele fosse apenas um coadjuvante de luxo no elenco dominado por Saiyajins. Mas você não ganha o título de rei demônio à toa. E a prova disso começa muito antes do que a maioria lembra. Depois de fundir-se com Neo em Namekusei, Piccolo já era capaz de enfrentar Frieza na sua segunda forma de igual para igual. E esse é um detalhe que a comunidade costuma deixar passar. Frieza, nesse ponto, é descrito como um ser com poder suficiente para destruir o universo inteiro. O universo. Não um planeta, não uma galáxia, o universo. E Piccolo estava lá, frente a frente com ele, sem recuar. A partir daí, Piccolo não parou. Pelo contrário, ele passou 3 anos inteiros treinando especificamente para os androides, lutando contra Goku Super Saiyajin, de forma contínua para calibrar seu poder. E o Goku dessa época já tinha superado o Frieza, que sobreviveu a uma Genkidama em escala universal. O Frieza que, mesmo segurando metade do seu poder, tinha energia mais do que suficiente para destruir Namekusei, uma explosão visível de fora da galáxia. Esse mesmo Frieza foi superado por Piccolo, e então veio a fusão com Kami-sama. Esse é o momento mais subestimado da história de Piccolo. Ao absorver Kami-sama, Piccolo se torna mais forte do que um Super Saiyajin, e bate de frente com o 17. Uma luta que até hoje não recebe o reconhecimento que merece, porque aconteceu no meio de um arco cheio de transformações e revelações. Mas para e pensa no que ela significa. Piccolo, sem nenhuma transformação nova, chega ao nível de um androide que solou Vegeta e Trunks brincando. Só que aí os Saiyajins começaram a acelerar. Gohan libera todo o seu potencial reprimido e transcende o próprio conceito de Super Saiyajin, tornando-se o primeiro Super Saiyajin 2. E aqui Piccolo é ultrapassado novamente. Os outros Saiyajins continuam ascendendo, cada um empurrando o teto de poder para um lugar onde Piccolo, por mais que treinasse, não conseguia mais alcançar no mesmo ritmo. Muito por conta de, diferente dos Saiyajins, não possuir uma transformação. A necessidade de um Namekuseidin num mundo dominado por Saiyajins parecia estar chegando ao fim. Afinal, eles possuem transformações que multiplicavam seu poder em 100 vezes. Mas Piccolo nunca parou de treinar. E esse detalhe vai importar mais do que qualquer um imagina. No Super, a escala de poder deixou de ser uma questão de planetas ou galáxias. O que estava em jogo agora era algo que a física convencional nem consegue descrever. 5 Saiyajins infundem todo o seu poder em Goku. E o resultado é o Super Saiyajin God, uma transformação que não nasce do treino, mas da união. E quando Goku e Bills travam seu confronto, o que está em risco não é o planeta Terra, não é o sistema solar, não é sequer a galáxia. É o universo 7 inteiro. A batalha entre Goku e Bills foi descrita como superdimensional, acima da totalidade das dimensões conhecidas. Não é hipérbole de fã, é o que a obra coloca no texto. Um confronto que rasgava a própria estrutura da realidade. E Piccolo precisava encontrar uma forma de existir nesse novo mundo. Não como memória de uma era passada, mas como força real. E ele encontrou, às vésperas do Torneio do Poder. Piccolo já carregava uma força maior do que qualquer guerreiro que existiu no Z. Isso não é especulação, é o que a escala de poder da obra permite concluir. O Vegito Super, a fusão mais poderosa do Z, tinha poder para destruir o universo inteiro apenas gritando. Piccolo, nesse ponto, o superava. E superava também o Goku God da saga Batalha dos Deuses, aquele que tinha poder para rasgar universos com as próprias mãos. O demônio havia ultrapassado os limites da era anterior sem que quase ninguém percebesse. E no mangá que se seguiu ao anime, essa parceria ficou ainda mais refinada, com Piccolo demonstrando um crescimento contínuo que poucos personagens do elenco conseguem sustentar. Mas enquanto Piccolo crescia, Goku alcançava algo que estava em outro patamar completamente diferente. No Torneio do Poder, Goku acessa a técnica dos anjos, o Ultra Instinto. Uma habilidade tão absurda que seu simples despertar foi suficiente para abalar o mundo do vazio. Aquele espaço infinito que os guias descrevem como existindo além dos conceitos de espaço e tempo. Goku passa a usar o Ultra Instinto em todas as suas formas. E nesse ponto já supera Broly. O mesmo Broly, cuja luta contra Gogeta chegou a romper a própria realidade, descrita mais uma vez como superdimensional. E Goku vai ainda além ao desenvolver sua própria variação pessoal do Ultra Instinto, empurrando o teto para um lugar que praticamente ninguém mais consegue enxergar. Piccolo havia encontrado seu caminho de volta à relevância. Mas o verdadeiro salto ainda estava por vir, e ele viria de um lugar que ninguém esperava. Quando Piccolo se viu diante dos Gamas, a situação era diferente de tudo que ele havia enfrentado antes. O androide Gama 2 não era um adversário qualquer. Os Gamas foram construídos com dados de batalha que cobriam o período mais recente do mangá, o que significa que seu poder de referência não eram os Saiyajins do Arco de Céu, mas sim Goku e Vegeta nas suas formas mais avançadas. A declaração oficial é direta. Os Gamas rivalizam com Goku e Vegeta. E Piccolo estava lá, absorvendo os golpes desse androide sem ceder. Gohan também entrou na batalha para proteger sua filha, reacessando camadas do seu poder que haviam ficado dormentes.
Mas o potencial que estava prestes a ser liberado não era o de Gohan, era o de Piccolo. Piccolo fez um desejo nas esferas do dragão. Não pediu uma nova transformação. Não pediu poder emprestado. Pediu para Shenlong liberar o que já existia dentro dele. O potencial que havia ficado aprisionado, esperando pelo momento certo. E o que emergiu desse abismo foi o Orange Piccolo. O Rei Demônio havia retomado seu trono. Não como memória, não como coadjuvante, mas como uma força à altura dos maiores guerreiros do universo. Piccolo absorveu os ataques do Gama 2 sem esforço e o eliminou com um único golpe. O próprio Akira, em uma entrevista, declarou oficialmente que Piccolo agora atingiu o mesmo nível de Goku e todos os outros. Não quase chega lá, mesmo nível. E a prova definitiva veio na forma do Cell Max. A luta entre Gohan e Cell Max foi declarada como o confronto mais poderoso de toda a história da franquia. E Piccolo foi capaz de conter o Cell Max, mesmo que temporariamente, antes de Gohan assumir. O que isso significa em termos práticos é simples e brutal. O Orange Piccolo nesse ponto eliminaria Jiren, Broly, Moro ou qualquer outro ser abaixo do Ultra Instinto verdadeiro de Goku. O demônio que foi descartado pelos Saiyajins agora opera no mesmo plano que os seres mais poderosos da existência. Piccolo começou como o maior vilão de Dragon Ball. Virou aliado, virou mestre, virou pai. E em algum momento, no meio de tudo isso, a comunidade decidiu que ele havia ficado para trás para sempre. Essa foi a trajetória real do Piccolo, não a versão apagada que a comunidade aceitou por anos, mas a realidade que a própria obra sempre esteve construindo em silêncio. Agora eu quero saber de você, qual momento da evolução do Piccolo mais te surpreendeu? Ou te deixou com raiva de não ter acontecido antes? Afinal, o nosso formador de aura favorito nunca deixou de existir. A gente é que parou de enxergar ele. E para fechar, você acha que o Orange Piccolo merece mais respeito do que a comunidade BR dá, ou ele ainda está longe de ser tratado como o gigante que a obra prova que ele é? E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal está no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.